Olá, alunos do nono ano. Aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia. E vamos dar prosseguimento ao nosso curso sobre África, falando agora sobre os aspectos humanos desse continente. Essas aulas são um projeto de parceria com a professora Jéssica, referentes ao ano letivo de 2020 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Melian. Então vamos continuar. Aqui você vai ter esse mapa que eu já mostrei para vocês, o continente africano, onde o meu objetivo aqui é que você decore o formato do continente africano e a ilha de Madagascar, que faz parte da África. Ele vai ter ao seu norte a Europa, a nordeste a Ásia, a leste o Oceano Índico e a oeste e sul o Oceano Atlântico. Então o objetivo é você saber onde se localiza a África e o formato deste continente. Aqui você vai ter informações mais gerais do continente africano, como a sua área de 30 milhões de quilômetros quadrados, sua população de 1 bilhão e 666 milhões de habitantes e a sua divisão em 54 países. É importante vocês verem esse mapa e lembrarem a localização dos países e o nome de alguns países africanos. E entrando no assunto da geografia humana, é importante destacar o seguinte: a África tem algumas divisões que vocês devem conhecer, entre elas essa que eu estou mostrando para vocês, que a gente divide o continente em duas partes. Ao norte, que é essa região laranja, que compreende toda essa região do deserto do Saara, nós chamamos de África do Norte, África Branca, África Árabe ou África Islâmica. Por quê? Você chama de África do Norte pela sua localização geográfica de estar ao norte do continente. África Branca, porque a maioria da população é branca, principalmente de origem árabe. África Árabe, porque predomina nessa região a cultura árabe. E a África Islâmica, porque a religião predominante é o islamismo. Tá? Como ela compreende essa região do Saara, o que está abaixo dela, ou sul dela, nós chamamos de África subsaariana. Sub quer dizer abaixo de, então seria abaixo do Saara, ao sul do Saara. Aqui nessa área verde, você vai ter o quê? Predominantemente uma população negra. Também é comum chamar essa região de África Negra. Porém, o termo mais usual hoje em dia é África subsaariana. Então é importante vocês lembrarem dessa divisão e lembrar os nomes. África Branca, África Árabe, África Islâmica, África do Norte. Estamos falando dessa região do Saara, que compreende principalmente a região do Saara. E o restante, que a gente chama de África subsaariana, é tudo que está ao sul do Saara, onde a maioria da população é negra. Outra divisão importante é a região do Magreb. O Magreb ele compreende 3 países: Argélia, Tunísia e Marrocos. Se você juntar Saara Ocidental, Mauritânia e Líbia, nós teremos o grande Magreb. A palavra Magreb significa pôr do sol em árabe. Tá? E esses países do Magreb, eles têm como característica, eles teriam o seu litoral mediterrâneo, tá? Que vai permitir com que eles cultivem produtos típicos dessa região do Mediterrâneo, como as oliveiras e as videiras. Bem, então essa aqui é uma outra região que vocês devem conhecer, o Magreb. Outra região muito importante é o Sahel, com H, que vai compreender toda essa área marrom, ao sul do deserto do Saara, na região das estepes, do semiárido, em que esses países, esse conjunto de países que formam o Sahel, vão ter uma característica importante. Todos eles são países muito pobres, muitos exemplos de países subdesenvolvidos. E eles são muito pobres porque eles têm uma característica comum, que são os graves problemas socioeconômicos, como a fome, miséria e pobreza. Né? A maioria dos habitantes vive com cerca de $1 por dia, o que é muito pouco. Além disso, eles têm números sociais muito ruins, como por exemplo a alta taxa de mortalidade infantil e a baixa expectativa de vida. Só para se ter uma ideia, vamos pegar um país de exemplo, o Níger, que está aqui. O Níger ele tem uma taxa de mortalidade infantil de 79 por 1000. Significa que a cada 1000 nascimentos, 79 bebês vão morrer antes de completar um ano no Níger. Se você comparar com a Alemanha, por exemplo, é um número alarmante, porque na Alemanha, a cada 100 bebês nascidos, apenas 3 morrem antes de completar um ano. Então, vocês fazendo essa comparação, veem como as condições socioeconômicas atingem de maneira bárbara essa região. Sobre a expectativa de vida, o Níger, em 2018, era de 56 anos. Fazendo uma comparação com a Itália, no mesmo período, a minha expectativa de vida na Itália é de 82 anos, ou seja, os italianos viveriam em média quase 30 anos a mais
que é a população do Níger. Outro problema que aflige toda essa região é a desertificação, que é agravada pela ação antrópica, ou seja, antrópica pelo ser humano. Desertificação é um processo em que você tem uma expansão do deserto, no caso do deserto do Saara, para essas regiões semiáridas do estepe. É um processo natural, porém, que o ser humano pode agravar. De que forma? Fazendo uso inadequado do solo, onde o ser humano costuma queimar essa região, fazer a queimada, para limpar o terreno, para depois usar como pasto ou para agricultura. O problema de você queimar é que você vai destruindo o solo, e assim os nutrientes, ele vai perdendo esses nutrientes, se tornando logo mais improdutivo, fazendo com que as pessoas que vão ocupá-lo abandonem esse solo e vão procurar outro lugar para fazer o mesmo processo. E assim você vai destruindo desse solo. E aí o que vai acontecer? Você vai ter a expansão do deserto nessa região e formando esse processo, agravando o processo de desertificação, que vai gerar mais pobreza para essa região. Aqui você também vai ter uma atividade econômica muito comum, que são os povos nômades que criam animais, tá? Como, por exemplo, cabras, entre outros. É uma atividade milenar, né? Eles vivem aqui nessa região há milhares de anos, migrando entre as estepes e o deserto do Saara. Os países aqui do Sahel têm outra característica de terem países com muitos conflitos étnico-religiosos, então você tem muitas disputas de poder, muita violência, que fazem com que você tenha muitos fluxos migratórios devido a esses conflitos e também a fome e a miséria. Então, a maioria parte considerável da população acaba fugindo, migrando para outros lugares da África ou até do mundo, para fugir dos conflitos e também da miséria e pobreza. Então, o Sahel é uma região muito importante que vocês devem lembrar, que ele sempre é lembrado quando o assunto é falar sobre subdesenvolvimento. Aqui, nós vamos falar um pouquinho da população africana. Densidade demográfica. Densidade demográfica é a distribuição da população no território. Nenhum lugar do mundo a população vai ficar distribuída no território de maneira igual. Sempre vai ter lugares em que você vai ter concentração populacional e locais com vazios demográficos. Nesse mapa nós temos as áreas mais avermelhadas, é onde você tem as maiores concentrações populacionais, e as áreas mais claras é onde você tem os vazios demográficos. Nós percebemos que na África há uma grande concentração populacional no litoral do Maghreb, no Vale do Nilo, na região aqui da Etiópia, ao redor do Lago Vitória e na região da Nigéria. Você tem também, nas regiões mais amareladas do mapa, áreas das savanas e estepes, uma densidade média. Tá? E nas áreas dos desertos, aqui do Saara, no norte, e Kalahari, no sudoeste, na região da floresta equatorial, no centro do continente, áreas mais claras, o que indicam os vazios demográficos. Tá? Então percebam, área de floresta e área de deserto, normalmente em qualquer lugar do mundo, você vai ter vazios demográficos. Tudo bem? Isso é comum. Aqui você tem um outro dado importante, que são os países mais urbanizados. Argélia, Líbano e Tunísia. Por quê? Eles são mais urbanizados. Quando a gente fala de urbanização, quer dizer que a maioria da população do país vive nas cidades. No caso desses três países, a maioria da população vive nas cidades. Por quê? Porque o interior desses países é o deserto do Saara, onde as condições de vida são muito difíceis. Então é normal que eles vivam na cidade. Porém, em países desenvolvidos, a maioria da população vive nas cidades por conta da modernidade. Não é o caso desses três. O restante do continente africano, basicamente, as pessoas vivem no interior, principalmente em tribos, tá? E muitos isolados do mundo. A atividade agrícola é a principal atividade que vai empregar a maioria dos africanos, o que caracteriza o que? Um continente subdesenvolvido, pois um país mais desenvolvido, a maioria da população ela não vai trabalhar na zona rural, e sim no terceiro setor, que seria o setor de serviços. Tá? Então isso caracteriza o subdesenvolvimento do continente africano, onde ter a maioria da sua população empregada no setor rural. Aqui, continuando a falar um pouco sobre população africana, nós temos os grupos étnicos principais. O que é etnia? Imagine assim, você tem o negro, porém você tem subdivisões de negros, onde cada subdivisão é um tipo de negro diferente, fisicamente falando. Tá? E aí você vai ter milhares de etnias de negros dentro da África. Porém, nós vamos citar os principais grupos.
Você tem, por exemplo, área verde, os sudaneses, e área marrom, os bantus. Esses dois grupos são muito importantes para o Brasil, porque a maioria dos negros que vieram como escravos eram de origem banto ou sudanesa. Aqui em azul você vai ter os berberes, que são os habitantes típicos do deserto. Aqui em amarelo, os bosquímanos, que foram empurrados para o sul pelos bantus e pelos sudaneses. Tá? Em vermelho você tem os malgaches da ilha de Madagascar. Malgache é o nome do habitante típico de Madagascar. Eles têm uma característica onde eles são negros, porém houve uma miscigenação com povos asiáticos. No século VI, grupos de malaios teriam chegado à ilha de Madagascar pelo Oceano Índico, vindos de barco, e se misturado à população local. Então, predominantemente, a população malgache é negra, mas eles têm alguma descendência asiática, principalmente de povos malaios. Esse azul claro que está aqui, no sul do Nilo, são os nilóticos, que eles têm esse nome porque são uma população negra originária do sul do Nilo. Tá? Você tem ainda os pigmeus, que são esses pontos aqui no mapa, que eles têm como característica, são povos primitivos, que são povos coletores, caçadores. Tá? Eles vivem como na Idade da Pedra. Só que eles têm uma característica interessante, eles têm uma baixa estatura, até 1,50 m de altura em média. E essas setinhas que vocês veem aqui, saindo do Oriente Médio, da Península Arábica, fala sobre a migração de povos árabes para a região africana, principalmente a região do Saara e o nordeste africano, na região do Nilo. Tá? Por conta disso é que você vai ter aqui na região do Saara um predomínio de população branca, de origem árabe principalmente. Outra coisa importante para se falar é a estrutura social dos africanos. Muitos são divididos em clãs, que seria um agrupamento de pessoas unidas devido a um determinado grau de parentesco e linhagem. Ou seja, imagine que você vai dar origem a um grupo muito grande de pessoas. Seus descendentes, filhos, netos, bisnetos, ao longo do tempo vão ser muito numerosos, vai ter 100, 200, 300, 400 pessoas, e eles vão estar unidos por conta da sua descendência comum, que eles descendem no caso de você. Isso a gente chama de clã. E todo clã vai ter um chefe. Tá? Outra forma de estrutura social são as tribos. Imagine assim, várias pessoas, vários clãs, várias famílias unidas no mesmo território e que vão ter a mesma língua, mesmos costumes, mesmas instituições e mesmas tradições. Ou seja, eles vão formar uma tribo. E na África, principalmente na África subsaariana, a população é dividida em várias tribos que vivem no interior do continente. Esse outro mapa que nós temos é um mapa das línguas e religiões aqui da África. Aqui nós colocamos as religiões mais faladas, tá? As línguas mais faladas, perdão. E você tem outros milhares de dialetos falados no interior do continente, mas que a gente não vai computar aqui. Então aqui nós temos, na cor verde, aqui, são países que falam predominante o árabe. E nas regiões que você vai ter o verde de forma em linhas horizontais, a minoria da população fala árabe. Você tem o francês aqui, que é falado em todos esses países de coloração azul, e onde você tiver linhas azuis é onde eles também falam um pouquinho de francês. O africano, que seria a cor preta, já está em linhas horizontais nessas regiões, que é onde se fala o africano, que é uma mistura de holandês com línguas africanas. O inglês ele é falado principalmente nesses países aqui, de cor avermelhada, avermelhado mais claro, e onde você tem riscos vermelhos, tá? Que significa que a minoria da população fala inglês. As línguas africanas tradicionais, que falavam nessas regiões aqui da Etiópia e da Somália, e em regiões onde você tem um amarelo. Swahili é uma língua banto, né, dos negros, que é falada aí em alguns países pelo interior. O português, falado em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, tá, nas antigas colônias portuguesas. Espanhol, falado em algumas regiões aqui colonizadas pela Espanha, mas ele não é tão falado, por exemplo, quanto o português aqui na África. São as línguas que principalmente os colonizadores introduziram aos africanos e que até hoje eles usam para falar. Então, continuando, além dos idiomas, você também tem
a religião. Em vermelho no mapa nós temos o predomínio da religião muçulmana, introduzida no continente há milhares de anos pelos árabes. Tá? Percebam que onde você tem a cor vermelha quer dizer que a maioria esmagadora desses países professa o islamismo. E onde você tem os riscos vermelhos é que a minoria da população segue o islamismo. Em azul claro, você tem a religião cristã como predominante. E onde você tem os riscos azuis, quer dizer que a maioria da população segue o cristianismo. Percebam que o norte predomina a religião muçulmana e o sul predomina a religião cristã. Tá? A religião cristã introduzida principalmente pelo colonizador europeu. E ainda você vai ter um terceiro grupo, em verde, que a gente chama de animistas. Animistas é uma forma de religião que existe na África, inventada pelos africanos há muitos anos, em que eles cultuam animais. Né? Um exemplo de religião animista vocês têm naquele filme do Pantera Negra, em que eles cultuam o deus Pantera, por exemplo. Então aqui você vai ter a religião animista muito forte nessa região aqui do sudeste africano, Moçambique, tal, essa região toda aqui. E onde você vai ter essas linhas verdes, significa que são países em que a minoria da população segue essa religião animista, que é a religião típica dos africanos. Percebam que tanto as religiões predominantes como os idiomas predominantes na África foram introduzidos por povos estrangeiros aos africanos, não foram inventados pelos africanos, em sua maior parte. E aqui nós temos, encerrando a nossa aula, a bibliografia, né, que eu usei para esta aula, e aí chegamos ao fim dela. Espero vocês na próxima aula.